Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em Direito Administrativo e hoje vamos conversar sobre como vencer os desafios de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A ideia do vídeo é mostrar para vocês, os tipos de desafios encontrados e como superar essas dificuldades, que são comuns durante a análise de um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do processo judicial. Por isso, no primeiro momento do vídeo, eu vou falar dos desafios e depois falarei como podemos vencê-los. Os maiores desafios estão vinculados ao prazo e à documentação necessária para a análise. Por que a questão do prazo? Bom, antes de mais nada, é importante destacar que na maioria absoluta dos casos, o prazo se torna um desafio a ser superado quando estamos lidando com processos judiciais. Nesses casos, o prazo é definido pelo Código de Processo Civil e o não cumprimento desse prazo, ele pode redundar em prejuízos irremediáveis para a administração pública. Pessoal, os prazos processuais são os períodos de tempo fixados por lei. Também temos os prazos fixados pelo juiz. Então, partindo da premissa de que não se pode ter total certeza de sucesso em qualquer processo judicial, podemos afirmar, que o aumento na probabilidade de alcançar esse sucesso, ele vai estar atrelado a dois momentos cruciais. Quais são eles? O momento da contestação, que o prazo lá no CPC, no Código de Processo Civil, é de 15 dias, e o momento da impugnação do laudo pericial, que o prazo também consta lá no Código de Processo Civil e também é de 15 dias. São esses momentos e prazos, esses momentos e prazos, eles independem do órgão, certo? São prazos estipulados no Código de Processo Civil, e como estamos posicionados internamente como equipe de apoio à assessoria jurídica, naturalmente os nossos prazos, serão inferiores aos prazos processuais. E por quê? Porque a redução dos prazos internos permite que o órgão jurídico, o jurídico do órgão, ele possa juntar os subsídios enviados pelas diversas áreas envolvidas e consolidá-los em documento único a ser protocolado na Justiça. Por isso, diante desse contexto, podemos deduzir que os prazos internos obrigatoriamente ficarão reduzidos, a tal ponto que teremos que nos dedicar com mais afinco para a produção de elementos robustos que permitam que a assessoria jurídica produza uma defesa consistente na busca de quê? Na busca do convencimento do juízo. Cabe aqui ressaltar que o volume de documentos a ser analisado, ele é, via de regra, extremamente volumoso, chegando a dezenas de milhares de páginas, pois o que ele envolve inúmeros conteúdos, essa documentação. Por isso que eu estou falando que é dezenas de milhares de páginas, porque ele envolve processo licitatório, termos aditivos celebrados, a documentação atinente à fiscalização, como boletins de medição, diário de obras, correspondências trocadas entre contratante e contratado, atas de reunião, processos sancionatórios abertos,
Em função de quê? Em função da conduta indevida da contratada. Como, por exemplo, descumprimento de prazos estipulados no cronograma, não conformidade na execução dos serviços, violação das normas ambientais, ausência de cumprimento da legislação de segurança do trabalho, o processo judicial propriamente dito, outros processos relacionados à contratada, como, por exemplo, a tramitação de um processo de rescisão unilateral. Todo esse acervo documental, ele deverá ser considerado no momento em que estamos analisando o laudo pericial, que por si só ele chega a ter centenas de páginas. É isso mesmo, a maioria dos laudos periciais ultrapassam tranquilamente 100 páginas. Sobreposto a isso, nos defrontamos também com laudos excessivamente prolixos e eivados de parcialidade. Obviamente, gente, que tudo isso acaba refletindo nas nossas vidas, né? Podendo nos levar a ser vítimas de ansiedade, preocupação, distúrbio no sono, né? Muitas vezes nos defrontamos com dificuldades, inclusive na obtenção de documentos necessários para uma análise adequada. Porém, nunca devemos desistir. Resiliência é um atributo essencial para o cumprimento dessa missão. Então, dentre as pedras que eu já me deparei, eu posso citar algumas. Dificuldade na obtenção de material complementar para análise, ausência de documentação por problemas administrativos, laudo pericial desmedido, necessidade de absoluta concentração para se identificar pontos frágeis no laudo. O ambiente de trabalho deve ser adequado, né? E a gente tem que ter um cuidado especial nesse tempo de pandemia. Então, a gente ainda sofre com essa situação toda que nos cerca, né? Não só nós, em termos de Brasil, mas em termos de mundo. Conteúdo do laudo eivado de informações desnecessárias, né? O que nós vemos é um documento prolixo, afastando o alinhamento da análise. Temos também documentação comprobatória não considerada na perícia. Esse somatório de fatores, ele pode nos trazer uma sensação de impotência diante desse trabalho. Mas eu venho aqui para te dizer o contrário, tá? É possível realizar essa tarefa hercúlea, com lucidez, e entregar um produto de excelente qualidade para a assessoria jurídica. A qualidade dos documentos utilizados para sustentar a análise processual é de extrema relevância. Então, como fazer, né? Em relação ao prazo diminuto e toda a documentação extensa, será necessário a maior concentração possível na leitura do laudo pericial. Por quê? Porque a partir daí nós já conseguimos fazer a ponte da documentação que será necessária para a impugnação desse laudo pericial. Nós teremos uma ideia da linha de manifestação do perito, considerando que, geralmente, esse prazo interno, tá, que nós temos é de 5 dias, geralmente. Podemos também, né, aumentar a nossa carga horária nessa semana, né? Por quê? Porque analisar um laudo com mais de 100 páginas e efetuar a leitura de mais de 5.000 documentos em 5 dias, com certeza, gente, não é razoável para apresentar uma análise eficiente. Então, o que a gente faz? A gente amplia a nossa carga horária para quê? Para efetuar uma análise apurada de todos os fatos e, consequentemente, né, nós vamos poder entregar para a jurídica um produto
que permitirá o quê? A obtenção de uma impugnação efetiva. Pessoal, esse aumento na nossa carga horária, né, para prestar subsídios à assessoria jurídica, ele pode fazer toda a diferença no final do processo judicial. E que diferença é essa? Nós teremos documentos protocolados pela assessoria jurídica com muito mais substância. Ao contrário, uma análise superficial dos fatos poderá trazer interferências na defesa do órgão. Então, nesse momento ímpar, nós devemos nos empenhar, ir além do que já fazemos nos processos administrativos. Lembrem, uma contestação e uma impugnação eficientes podem ser capazes de afastar, por vezes, gente, uma condenação de milhões de reais. Valores esses que são pagos por mim, por vocês, por toda a sociedade. No caso de dificuldade na obtenção de material complementar, o que a gente pode fazer? A gente pode solicitar a documentação necessária ao responsável, por escrito e com prazo para atendimento. Por quê? Porque o nosso prazo é curtinho. E essa documentação ela é relevante para a análise do laudo pericial. Já com relação à ausência de documentação por problemas administrativos, esse assunto podemos resolver buscando, né, fazendo a conciliação de outras informações que podem ajudar na solução do problema. Qual o problema? Da ausência de documentação. Por exemplo, a gente pode buscar informações junto à fiscalização da obra. Quanto ao laudo pericial, geralmente esse laudo ele é prolixo e parcial. Como assim? Quando eu digo que o laudo é prolixo, é porque na maioria das vezes o perito me dá a sensação de que ele está numa corrida. Aí ele engata uma segunda, depois uma terceira e uma quarta, que não traz esclarecimento algum aos quesitos que foram apresentados. Ele fala de tudo e mais um pouco, mas em nada acrescenta ao que foi quesitado. Quanto à parcialidade do laudo pericial, eu digo isso porque é notório que diversos laudos tendem a inclinar mais para um lado do que para o outro, ou ir além do que foi questionado. Então, nós temos que saber separar a parcialidade de não concordar com um laudo pericial. Eu não estou falando de inconformismo, mas sim de parcialidade que pode ser observada quando o perito extrapola o objeto da perícia. Por quê? Porque é proibido ao perito proferir ou grafar em seu laudo considerações de natureza diversa do objeto pericial. O limite do objeto da perícia ele está vinculado ao princípio da adstrição, da congruência ou da conformidade, que quer dizer o quê? Que o perito ele não pode se manifestar fora dos limites objetivados pelas partes. Portanto, gente, o afastamento desse limite pode caracterizar, né, o quê? Ele pode caracterizar laudos extra-objeto da perícia. O que é isso? É aquele laudo elaborado fora dos pontos controvertidos, ou seja, o perito ele emite opinião além do rol postulado, além dos quesitos. Temos também o laudo ultra-objeto da perícia, que é aquele que atribui uma extensão maior do que o ponto controvertido. Por exemplo, o quesito ele pergunta qual o percentual de BDI. O perito ele diz qual é o percentual, né? Porém, ele começa desfiando o rosário, dizendo que o percentual na Fundação Getúlio Vargas é tal,
que nas planilhas de composições de preços, tipo Cicro Sinap, é tal, que o TCU disse que é outro, e que nesse caso não se fala de BDI, e por aí vai. Temos ainda o laudo infra-objeto da perícia ou citra-objeto da perícia. O que é isso? É aquele laudo, né, que o perito ele deixa de apreciar os pontos controvertidos à luz dos elementos probantes que instruíram o processo. Por exemplo, a questão é sobre BDI e ele não se manifesta. Então, esses tipos de laudo acarretam o quê? A sua nulidade. E nós, na nossa análise, na nossa impugnação, devemos estar atentos a esses fatos. Outra forma de parcialidade ela é configurada quando o perito ele é amigo ou inimigo de uma das partes, né? Ou tem interesse na avença. E da mesma forma, pode ser caracterizada a parcialidade quando o perito, em suas respostas, ele aborda aspectos do mérito da causa. Isso extrapola a sua função, né? Logo, estaria esse perito sem isenção de ânimo. Para quê? Para examinar com parcialidade o caso concreto. Gente, a palavra ânimo, ela tem o sentido de espírito isento, imparcial. Então, se for verificado alguma dessas situações, ou seja, a existência de forte risco de parcialidade por parte do perito, nós devemos informar na nossa análise, na nossa impugnação, a assessoria jurídica. Por quê? Porque ela vai solicitar o quê? Uma segunda perícia. Ou pode acontecer do juiz a concluir pelo quê? Pelo acolhimento da nossa impugnação. Isso seria ótimo. Então, a regra é a imparcialidade do perito, o que não significa neutralidade do perito, beleza? Como vencer a necessidade de absoluta concentração para identificar os pontos frágeis no laudo pericial? Eu vou passar para vocês como que eu faço e que dá certo. Dá certo porque eu já analisei N laudos dessa forma. Normalmente, assim que eu recebo o laudo pericial, o que eu faço? Eu efetuo uma primeira leitura sem quaisquer marcações, deduções, nada. Eu apenas leio o documento do perito. Com essa primeira leitura, eu já tenho ideia do que eu vou precisar para impugnar. Mas ainda não destaquei quais seriam os pontos frágeis. Depois, geralmente no dia seguinte, por que no dia seguinte? Porque as informações elas já vão estar na minha gavetinha, aqui no meu cérebro. Aí eu retorno à leitura do laudo, só que dessa vez, eu marco todos os pontos frágeis para impugnação. Nesse ponto, eu já utilizei bastante post-it. Brincadeirinha. Com os pontos ressalvados, né, a nossa análise ela se torna mais descomplicada, né? Por quê? Porque já temos por onde começar, como atacar. Outra coisa, nessa análise mais aprofundada, já será possível identificar quais informações foram colocadas desnecessariamente no laudo. Mais um ponto para impugnar. Como também será possível verificar se o perito levou em consideração toda a documentação comprobatória. Caso não tenha sido considerado, né? Caso ele não tenha considerado toda a documentação, a gente já tem mais um ponto para impugnar. Então, percebam que aquela ansiedade, né, aquela falta de sono, isso começa, gente, a desaparecer. Porque a gente começa a ver a coisa fluir. Você começa a escrever com a maior tranquilidade. Isso dá um alívio que vocês não fazem ideia.
Aí a gente volta para a questão do perito que não analisou a documentação toda. Por que isso é importante? É importante porque a gente vai pegar esse ponto e vai mostrar para o juiz, entendeu? Olha só, juiz, ele não analisou isso daqui. Isso é muito importante. Isso é muito importante para quê? Por causa disso, disso, disso. Ele está alegando, por exemplo, o perito faz uma análise e nesse processo eu tenho um processo sancionatório, né? Que está apurando a responsabilidade por descumprimento de cronograma. E o perito, ele nada falou. Isso é importante eu mostrar para o juiz, por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência entendem, né, que se a empresa ela deu causa ao atraso, né, da obra, ela não tem direito a pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro. E, gente, o juiz tem muitos processos. Ele precisa dessas informações com a maior, forma, com a maior clareza possível na impugnação. Esse é o nosso papel. Entendem? Então, pessoal, até agora nós falamos muito de impugnação do laudo pericial. Por quê? Porque normalmente é o momento mais crítico do processo judicial, né? Logo, nós teremos o quê? Que ter mais atenção, mais cuidado, mais zelo. Por quê? Porque, diferente da contestação, que também nós temos um prazo curtinho para subsidiar a assessoria jurídica, no laudo pericial, o perito ele vai apresentar manifestação, gente, considerando toda a documentação posta nos autos, os quesitos formulados pelas partes, os documentos do processo administrativo que deu origem ao contrato, planilhas, caso tenham sido juntadas ao processo, e toda a documentação que ele julgar necessário, inclusive a vistoria ao local da obra. Já na contestação, a nossa missão não é impugnar o laudo técnico, mas sim municiar a assessoria jurídica com informações importantes para defender o órgão das acusações que foram postas contra ele na petição inicial. Na contestação, nós aparelhamos a assessoria jurídica para que ela possa atacar as alegações das autoras, rebater os principais argumentos, impugnar as afirmações dos autos e alegar a matéria de defesa do litígio. Gente, dependendo da situação, pode ocorrer que o magistrado entenda que os documentos que foram juntados, né, são suficientes, são suficientíssimos para que ele julgue. Então, ele fala assim, não, documento da petição inicial, documento da contestação, eu vou indeferir a prova pericial, porque eu já tenho, meu convencimento já está aqui, eu posso julgar, o processo já está maduro para julgar. Tá? Pessoal, os desafios citados aqui, eles não servem para nos desanimar, tá? Pelo contrário, o que eu mostrei para vocês é que são desafios superáveis, que com determinação, meticulosidade e disciplina podemos apresentar subsídios ao jurídico do órgão, de modo que, pelo menos, gente, possamos diminuir o montante pleiteado pelo contratado ou, quiçá, a improcedência desse pedido. Então, dedicação, empenho para superar os desafios, porque, gente, a cada dia somos desafiados a vencer obstáculos, né? Nos superando diante dos atropelos da vida, não é verdade? Isso não é diferente quando nos deparamos com os desafios que eu apresentei para vocês. Por isso, gente, não desistam. Sejam persistentes em buscar a melhor análise do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, porque isso faz toda a diferença. Acreditem, isso é possível. Eu já vi isso acontecer.
um processo difícil, um laudo pericial completamente parcial, concluindo por um desequilíbrio monstruoso. E com a impugnação, esse pedido foi indeferido. Olha que maravilha, né? Pode ser, gente, que vocês, assim como eu, a gente nem venha a participar, né, do resultado final do trabalho todo que a gente teve, né? A gente fornece os subsídios para a jurídica e pode ser que a gente nem saiba o resultado final desse processo. Mas o que a gente tem que ter em mente, tá? É que isso não pode nos afetar. O importante é sabermos que, por exemplo, milhões de reais não saíram do bolso do contribuinte indevidamente, tá? O importante é a sensação do dever cumprido. Apesar de todos os desafios que enfrentamos, sabemos que os vencemos. Isso é o que realmente importa. E já que estamos falando de vencer desafios, deixo para vocês o poema de Maikira. Nada segura quem quer vencer e obter sucesso. Os obstáculos que surgem fortalecem sua vontade de seguir adiante. Quando os obstáculos são ultrapassados, a determinação de seguir em frente te leva à superação. Não importam os obstáculos, siga em frente. Não desanime, lute. A vontade de realização deve ser sempre maior para te levar à vitória e ao sucesso. Isto é talento. Isto é vencer. Gente, acreditem, somos capazes de vencer quaisquer obstáculos. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado a todas, a todos pela atenção. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos. E como eu sempre digo, que a justiça corra como as águas e o direito como um riacho perene. Paz e bem.